Na busca pela supremacia, o Bitcoin precisa de um movimento heróico no tempo gráfico diário. Mas que batalha é essa e o que ela representa no contexto geral da guerra pelo preço? É exatamente o que analisaremos hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal Investida 01 para mais um quadro de análise técnica do Bitcoin. Como você já sabe, nesse quadro analisaremos a ação do preço do Bitcoin em seus mais variados momentos e tempos gráficos diferentes. Este que você vê na tela é o tempo gráfico diário do Bitcoin, ou seja, cada barra vertical que você está vendo representa o período de um dia. E se você não viu, eu te convido a assistir as nossas duas análises das semanas anteriores sobre como estão as movimentações dos tempos gráficos mensal e semanal. Mas bora para a análise. Bem, tempo gráfico diário. Nós temos alguns desenhos que eu vou herdar das análises anteriores para vocês entenderem com mais facilidade tudo o que está acontecendo. Nós temos o tempo gráfico mensal, um suposto topo, que seria um topo descendente, e naturalmente teríamos esse topo descendente no tempo gráfico mensal, que representa ali uma boa distância do fundo anterior que tivemos ali em $15.000. Eu vou voltar para o tempo gráfico mensal para entendermos como foi essa movimentação. Aqui em $15.470 em novembro de 2022, formamos um fundo no tempo gráfico mensal. E agora estamos em busca de um topo descendente em relação ao topo anterior. E o topo anterior é este, aqui, em $48.000. Ok? No tempo gráfico mensal, precisamos de um topo o mais alto possível e logo na sequência da confirmação desse topo, a confirmação de um fundo também o mais alto possível, o mais próximo possível deste topo, para representar uma força compradora maior do que a força vendedora e assim construir um possível pivô de alta. Seria mais ou menos essa movimentação que a gente esperaria para o tempo gráfico mensal. Mas para a construção desse pivô, a gente precisa entrar no tempo gráfico semanal e entender todo esse contexto. O tempo gráfico semanal está numa tendência de alta, porém já temos duas grandes fragilidades nessa tendência de alta. A primeira é, antigamente tínhamos aqui, esta região, topo no tempo gráfico mensal que foi confirmado pelo tempo gráfico semanal, porque nós tivemos aqui um pivô de baixa no tempo gráfico semanal e assim que esse pivô foi confirmado, rompendo essa referência do fundo anterior, nós entramos novamente em uma tendência de baixa no tempo gráfico semanal e assim confirmaríamos esse topo no tempo gráfico mensal. Porém, o ímpeto das forças compradoras foi muito grande e rompeu aqui. Essa primeira movimentação, que foi um movimento único, Repare que não construímos um pivô de alta no tempo gráfico semanal. Então, temos aqui um movimento único que rompeu a referência principal anterior, que era esse topo no tempo gráfico mensal. Como não tivemos o pivô de alta, não confirmamos essa região dos 24.900 como um fundo no tempo gráfico mensal. Então, invalidamos o topo anterior e colocamos como uma nova possibilidade essa nova extremidade mais alta que o preço alcançou. Porque sempre que temos um topo, precisamos de um fundo. E se formarmos um novo topo sem um fundo, então simplesmente anulamos o topo anterior e partimos daqui para frente. Bem, após essa grande demonstração de fragilidade da força compradora, que foi o movimento de romper um topo e não continuar, nós devolvemos bastante dessa movimentação de alta. Foi claramente um esgotamento das forças compradoras.
As forças vendedoras observaram muito bem essa grande demonstração de fragilidade e investiram pesado, deram uma boa investida no preço para baixo, trazendo até essa região dos 24.900 novamente, porém sem romper para baixo o fundo anterior. Vejam que nesse caso ainda é uma provável tendência de alta, mas muito fragilizada, né? Porque a gente teve um rompimento sem continuação no topo e um fundo muito próximo do fundo anterior. Isso não é nada bom para quem quer ver o preço subindo. Agora, nem tudo está perdido, né? E o Bitcoin precisa de fato demonstrar essa supremacia que ele tanto quer no tempo gráfico diário, que é onde a gente entenderia se este fundo no tempo gráfico semanal será provavelmente um fundo descendente ou ascendente. Nós entendemos que muito provável será um fundo descendente, essa é a maior probabilidade pelas demonstrações de fragilidades anteriores. E se esse topo descendente já está sendo formado aqui nesta região, é o que a gente vai observar no tempo gráfico diário. Bacana? Bom, este topo descendente no tempo gráfico semanal ainda não foi confirmado, tá? Vou até reduzir um pouquinho para a gente conseguir ter mais espaço para desenhar. Para confirmar esta região como um topo no tempo gráfico semanal, nós precisamos de um pivô. Deixa eu apagar os desenhos. Nós precisamos de um pivô de baixa. Okay? Precisamos de um pivô de baixa aqui no tempo gráfico diário, com um topo confirmado, um fundo confirmado, um novo topo descendente e aí sim a perda desta região. E aí sim teríamos a confirmação deste topo no tempo gráfico semanal. Veja que ainda não perdemos essa região e aqui, embora tenha sido uma extremidade que aconteceu depois de uma boa movimentação de alta, né? Temos aqui um pivô de alta no tempo gráfico diário. Vou desenhá-lo para vocês. Este daqui foi o topo, fundo e rompimento de topo anterior, constituindo este pivô de alta no tempo gráfico diário que confirmou 24.900 como fundo do tempo gráfico semanal. Agora o que a gente precisaria ver era esse mesmo pivô, porém para baixo, confirmando este daqui como um fundo no tempo gráfico semanal, tá ok? E essa é a grande missão da força compradora. Eles precisam a formação deste pivô de baixa para confirmar o topo no tempo gráfico semanal, e aí sim entenderíamos como este tempo gráfico semanal se comportaria. E esse comportamento ditará muito sobre o ritmo das coisas. Então vamos lá. Teríamos aqui um pivô de baixa no tempo gráfico semanal que iria em busca de um fundo repentino no tempo gráfico mensal. E essa seria a grande vitória da força compradora. Caso esse movimento de pivô de baixa aconteça, confirmaríamos o topo no tempo gráfico mensal em uma boa região, que já seria mais de 100% de alta em relação ao fundo aqui de novembro de 2021 em $15.400. E formando esse pivô de baixa e logo na sequência um pivô de alta no tempo gráfico semanal seria excelente, porque aqui mais ou menos nos $20.000, $22.000 seria uma região excelente de formação de fundo no tempo gráfico mensal. E aí sim nós teríamos uma anatomia muito bonita, muito bem construída e muito convidativa para forças aliadas aos compradores para de fato levar esse preço para cima. Mas repare que estamos fazendo aqui análises para muitas semanas, né? Para
pro ano que vem, para depois do carnaval do ano que vem. E esse tão sonhado movimento de alta, né, ele ainda precisa dessa estrutura com essa anatomia de topos e fundos, de pivôs nos tempos gráficos maiores para acontecer. Hoje era uma análise do tempo gráfico diário, mas reparem que a gente precisa passar sempre pelos tempos gráficos maiores, pois a hierarquia deles é a que comanda a de todos os tempos gráficos menores. Tá ok? Espero que essa análise tenha acrescentado algo para você. Espero que, de alguma forma, você possa ter entendido melhor como funcionam essas anatomias dos tempos gráficos do Bitcoin em todos eles e como eles se alinham, né? Como eles precisam desse alinhamento para, de fato, acontecer essa ordem no caos que é toda a movimentação gráfica. A gente tem muita fé nessas movimentações que a gente está trazendo para vocês, não por crença, mas sim por análise técnica, por análise gráfica. Temos alguns indicadores que gostaríamos de introduzir na semana que vem, quando analisaremos o tempo gráfico de 4 horas. Já é muito mais rápido e é muito utilizado pela grande maioria das pessoas, né, dos traders. Mostraremos para vocês como a gente interpreta o uso de cada um dos indicadores. Por enquanto, pela primeira vez apareceu para vocês aqui neste ponto do gráfico um sinal que nós temos de demonstração de defesa. No caso, foi uma demonstração de defesa da força compradora, né? Temos a união de vários indicadores que nos mostram juntos, quando todos eles estão alinhados e são traduzidos da mesma forma, da mesma direção, então este sinal aparece para a gente no nosso gráfico. A gente entende que aqui é um ponto muito forte de defesa da força compradora e que a força vendedora vai ter muito trabalho para passar. Vocês viram que realmente depois do surgimento deste sinal, eles tiveram muita dificuldade de passar por esse ponto. E passaram aqui sem continuidade para logo depois devolver a movimentação de alta e aí sim melhorar toda a anatomia da movimentação de preço. Ficamos por aqui, uma boa semana para você e até a semana que vem.